Bom, a gente continua vendo o trajeto, esse trajeto grande que começa, né, que marca o início das despedidas e das homenagens à Rainha Elizabeth II. O primeiro carro é o carro funerário que leva seu caixão. Só para a gente ter uma ideia, são 45 carros envolvidos ao todo nesse trajeto, nesse cortejo real, em um dos esquemas de segurança mais planejados da história, para que ela tenha um funeral com honras de Estado, que só se viu em 1965, com Winston Churchill. Enquanto a gente vê essas imagens históricas, vou chamar Cecília Malan, que está no Palácio de Buckingham, em Londres, e tem as informações para a gente. Cecília, bom dia. Bom dia, Camila, Marita, bom dia a todos. Olha, de ontem para hoje, muitas barreiras foram erguidas aqui ao redor do palácio, restringindo cada vez mais o acesso, mas nada impede a chegada da multidão nessa manhã ensolarada de domingo. Eu vou pedir ao cinegrafista Gilson Pereira para mostrar o tamanho dessa fila, que está grande assim desde hoje cedo. São famílias, crianças, turistas, admiradores e curiosos, todo mundo esperando respeitosamente a sua vez para deixar flores e mensagens aos pés dos portões do palácio e, claro, registrar esse momento único. Nas redes de TV daqui, os depoimentos de quem conhecia a rainha continuam. Hoje de manhã, 3 ex-primeiros ministros falaram de como era trabalhar com a monarca. O neto de Winston Churchill também contou suas memórias e disse que Charles III, sucessor de reis e rainhas do passado, vai ser um elo entre a história e o futuro. No primeiro domingo após a morte de Elizabeth, igrejas país afora celebram missas em lembrança dela e foram orientadas a badalar os sinos ao longo de todo o dia. Ontem tivemos a confirmação de que o funeral de Estado da rainha, com a presença de chefes de Estado, será segunda-feira, 19 de setembro, para marcar a data. Um feriado nacional foi declarado, lembrando que já houve um feriado extra esse ano, em junho, por conta dos 70 anos de reinado de Elizabeth II. Vai ser uma verdadeira assembleia diplomática com dignatários de todos os cantos do planeta. Estamos falando possivelmente do maior agrupamento de líderes mundiais aqui em Londres desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill em 1965, uma verdadeira dor de cabeça operacional e logística para os organizadores. Camila, Marita. Bom, a gente segue acompanhando, então, esse cortejo, né, esse início, né, de cortejo. São 280 quilômetros, né, gente? Então, só no início da tarde, só ao longo da tarde, é que essa primeira parte do cortejo real conclui esse trajeto chegando a Holyrood, na Escócia. E a gente vai seguir acompanhando. Tem mais uma coisa que eu quero saber da Cecília, que é o seguinte: qual é o planejamento, Cecília, para o rei Charles III hoje? Olha, Camila, o rei Charles III está no palácio, como indica o estandarte real, que é a única bandeira que nunca é hasteada a meio mastro, nem mesmo agora nesse período de luto nacional pela morte da rainha. Ele se encontra logo mais com representantes da comunidade britânica e amanhã viaja para Edimburgo justamente para participar da missa em homenagem à mãe na Catedral de St. Giles. Na terça, o corpo de Elizabeth II vem de avião aqui para a capital britânica, passa uma noite no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, na capital britânica, e quarta-feira segue para o Palácio de Westminster, que é a sede do governo britânico. Durante 4 dias, o público poderá se despedir de Elizabeth, prestar suas últimas homenagens, fazer suas orações individuais diante do caixão. E na segunda-feira, dia 19, uma procissão levará o caixão até a belíssima abadia de Westminster, onde Elizabeth foi coroada em 1953 e também onde ela se casou com o companheiro da vida toda, o príncipe Philip, em 1947. Quando as pessoas pensam em uma morte real da história recente, elas
inevitavelmente pensam em Diana. Mas a despedida da rainha será monumental em comparação. Pode não ser tão crua emocionalmente, digamos assim, né? Já que a morte de Diana, ela era muito nova, foi num acidente trágico de carro, mas o alcance agora será muito mais amplo e suas implicações muito mais dramáticas. Nossa, com certeza, Cecília, obrigada por enquanto, por todas essas informações. A Cecília mostrando claramente o tamanho, né, essa questão de ser gigante mesmo a despedida real, a despedida da era Elizabeth II, porque começa hoje, mas só termina na segunda-feira da outra semana com o funeral na Abadia de Westminster, que é a primeira etapa dessa despedida e dessa grandiosidade do ritual real para dizer adeus à Rainha Elizabeth II. Vamos mostrar também mais de perto uma imagem que a gente fez há pouco, que é a imagem do caixão da rainha no carro funerário. Esse caixão da rainha tem flores, né, colhidas ali da própria propriedade do castelo de Balmoral, e tem também o estandarte real, né? A gente vai ver bem de pertinho agora nessa imagem, que é o registro da história, né, da transição histórica da monarquia no Reino Unido. Olha, tem esse estandarte real, ele é o estandarte real da Escócia, né, onde a rainha sempre passou suas férias, a família dela é de lá. Nesse estandarte tem vários símbolos de leões que representam a Inglaterra, outro leão representando a própria Escócia e uma harpa representando a Irlanda. O país de Gales não está nesse Royal Standard, né, esse estandarte real, porque sua posição especial como principado foi reconhecida pela criação do Príncipe de Gales muito antes da incorporação dos aquartelamentos da Escócia e da Irlanda nas armas reais. Mas esse detalhamento mostra o quanto é simbólico, mas também recheado da própria história da rainha, todo o ritual, toda a cerimônia que envolve essa longa despedida a Elizabeth II. Eu quero chamar agora a Cecília Malan, que está no Palácio de Buckingham, para trazer informações atualizadas para a gente, Cecília. Bom dia de novo, Camila. Olha, eu estou aqui do lado da fila, queria mostrar para vocês o tamanho da fila, super bem organizada, em direção mão única. A gente está aqui há mais de 2 horas, a nossa equipe, e a fila só faz crescer. São famílias com crianças, muitos turistas do mundo todo, admiradores da família real, curiosos, todo mundo querendo deixar flores, bilhetes, já vi bichinhos de pelúcia nas mãos das crianças aos pés dos portões do Palácio de Buckingham. É bem diferente das cenas que a gente viu nos últimos dias, em que as pessoas tinham acesso livre à praça em frente ao Palácio de Buckingham, onde fica aquele belíssimo monumento da Rainha Vitória. Esse acesso agora está completamente fechado, só a imprensa registrada, autorizada e, claro, policiais, segurança e toda a equipe que está organizando aí as barreiras e as bandeiras para o funeral do dia 19. O rei Charles III está, neste momento, no palácio, como indica o estandarte, que é a única bandeira que não pode ser hasteada em nenhum momento, nem mesmo nesse período de luto oficial por conta da morte da Rainha Elizabeth II. Ele se encontra logo mais às 2 da tarde com o secretário-geral da Commonwealth, que é a comunidade britânica, e amanhã viaja para Edimburgo, onde participa de uma missa em homenagem à mãe na Catedral de St. Giles. Na terça-feira, o corpo de Elizabeth vem aqui para Londres, capital britânica, de avião. Ela passa uma noite no Palácio de Buckingham, que foi a residência oficial dela aqui em Londres, e quarta-feira segue para a sede do Palácio de Westminster, que é a sede do governo britânico. Lá, durante 4 dias, o público vai poder se despedir de Elizabeth, fazer suas últimas orações, homenagens, e na segunda, 19, uma procissão levará o caixão até a belíssima Abadia de Westminster, onde Elizabeth se casou em 1947 com Philip, companheiro
companheiro de toda a vida, que morreu 1 ano e meio atrás, aos 99 anos de idade, e também foi onde aconteceu a coroação de Elizabeth em 1953. No primeiro domingo após a morte da monarca, igrejas estão organizando missas especiais em memória e foram orientadas a badalar os sinos ao longo de todo o dia. Desde hoje cedo, nas redes de TV, muitos depoimentos de pessoas que conheciam Elizabeth de perto. 3 ex-primeiros ministros, por exemplo, deram seus depoimentos, falaram de como era trabalhar com a monarca. O neto de Winston Churchill também contou suas memórias, ele que é muito próximo do rei Charles III, e disse que o novo monarca, sucessor de reis e rainhas do passado, será um elo entre a história e o futuro. Ontem tivemos, portanto, essa confirmação do funeral de Estado, que contará com a presença de chefes de Estado do mundo todo para segunda-feira, dia 19, que será também um feriado nacional. É o segundo feriado extra de 2022. O primeiro aconteceu em junho por conta do Jubileu de Platina, comemorando os 70 anos de reinado de Elizabeth II. E essa reunião de dignatários do mundo todo vai ser uma verdadeira assembleia diplomática. A gente está falando aqui de uma reunião de líderes mundiais que não é vista desde possivelmente a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill em 1965, uma verdadeira dor de cabeça operacional, de logística para os organizadores, mas será também uma coreografia cuidadosamente planejada, com passos sincronizados, coisa que os britânicos fazem melhor do que ninguém. Com certeza, Cecília. Sabe o que eu quero te pedir, por favor, para você mostrar de novo aquela fila, que é a imagem da história, né? As pessoas se organizando ali e uma multidão se organizando para se despedir da rainha, seja porque é um momento histórico, seja porque tem fascínio pela monarquia. Queria que você mostrasse de novo, olha aí, as imagens da Cecília lá no Palácio de Buckingham. E também, Cecília, me contasse Sim, o que essas pessoas têm dividido com você. Gilson Pereira para nos mostrar. Estou pedindo o cinegrafista Gilson Pereira para nos mostrar o tamanho dessa fila. Como eu disse, a nossa equipe está aqui há mais de 2 horas e meia. Chegamos antes das 9 da manhã. Agora são 11h30 da manhã aqui em Londres e a fila não para de crescer. São turistas do mundo todo, famílias, muitas crianças. Dá para ver as pessoas carregando flores, bilhetinhos escritos à mão, desenhos de criança. Vi uma menininha com um desenho que ela fez da rainha, um rabisco assim muito caprichado, que ela estava mostrando com muito orgulho, sendo levada pela mãe. Muitas famílias querendo marcar esse momento com crianças pequenas. Me deu vontade até de trazer a minha filha para ela sentir que está fazendo parte desse momento. A gente escuta todas as línguas imagináveis aqui. Já ouvi português, francês, italiano, gente do mundo inteiro querendo registrar esse momento único e histórico. A fila, para vocês terem uma ideia, faz essa curva aqui, atravessa a rua e segue em direção ao Parlamento Britânico. Então é uma fila muito, muito longa, muito bem organizada. Aqui, se a gente seguir por aqui, ela atravessa outra rua e chega no Palácio de Buckingham, aos portões, para tirar essa foto de perto e ter esse momento registrado na memória. E aí eu não sei se o Gilson também consegue mostrar, se a gente for lá para o outro lado, aquelas tendas brancas, é ali, Camila, que fica a imprensa do mundo todo, uma vista privilegiada do palácio. Já fizemos alguns vivos de lá também. É uma área reservada para a imprensa e o público que até ontem tinha acesso ao monumento da Rainha Vitória, por exemplo, hoje não tem mais. Ou seja, a gente vê que uma organização está sendo colocada em prática, o público está sendo direcionado, mas nada que tire a vontade, o respeito e o carinho das pessoas que estão aqui pela rainha e agora também pelo rei Charles III. Com certeza, Cecília. Imagino mesmo a sua vontade de estar aí também com a sua família, com a sua filha. Realmente é um momento para ficar na história. E agora a gente vê ao vivo a salva de tiros que marca essa saudação real para o reinado de Charles III.
Cecília Malan, então, chega com informações direto do Palácio de Buckingham, em Londres. Cecília, como é que está a movimentação por aí? Bom dia. Bom dia de novo, Camila. Olha, estamos aqui há 3 horas já e essa fila não para de crescer. Queria tentar mostrar um pouquinho mais para vocês e também conversar com algumas pessoas na fila, perguntar de onde vieram, há quanto tempo eles estão na fila. Hi, can I speak to you quickly? Where are you from? Leicester. Leicester. Did you come especially? Yes. Yeah, and how long have you been queuing for? About an hour and a half. An hour and a half. Eles vieram do interior da Inglaterra especialmente para estarem aqui hoje e já estão na fila há mais de 1h30. Vamos andar mais um pouquinho para mostrar para vocês. É uma fila que começa lá no Parlamento Britânico, desce aqui essa avenida e, como vocês podem ver, está sendo completamente controlada pela polícia, uma fila de mão única. Vamos continuar andando aqui, muitas famílias, turistas do mundo todo, muitas crianças, chama bastante atenção isso, admiradores da realeza, curiosos, todo mundo querendo marcar esse evento único na vida, muita gente com flores, com bilhetinhos, com desenhos que querem deixar aos pés dos portões do Palácio de Buckingham. Acabaram aquelas cenas das pessoas andando livremente em frente ao palácio, isso já não pode mais, está completamente organizado. Estou procurando uma brasileira que eu vi mais cedo para falar com ela aqui, olha. Vamos. Oi, você está ao vivo aqui na Globo News? Posso perguntar seu nome, por favor? Vanessa. Vanessa, e por que você está aqui hoje? Me conta. Porque eu mudei para Londres há 7 anos atrás e não tem como não sentir que você está perdendo um membro da família. Eu imagino para os britânicos que tiveram a rainha presente na vida deles inteira. Meus amigos estão devastados. E o que você acha do rei Charles III? Como vai ser o reinado dele? O primeiro discurso dele foi surpreendente. Eu posso dizer que eu estou positiva. Vamos andando que a fila está grande. Vai demorar para entregar minha florzinha e meu cartão. Eu acho que ele tem muito potencial, ele está preparado, ele esperou muitos anos. E a vez dele chegou. A gente vai sentir muita falta da rainha, não tem como. Sim, ela faz parte do nosso imaginário coletivo, a gente sente que é uma parte da família, é uma presença constante nesse país. A gente, como mulher, se sente representada. E eu estava falando com minhas amigas, parece que ela terminou a missão. Ela participou do Jubilee, ela participou da troca do primeiro-ministro, que é uma mulher. A gente, como mulher, desculpa, gente, não tem como nos sentir representada. E ela partiu, descansou. E o que tem no cartão? Posso perguntar? O nome da minha família. Meu pai vai ficar tão orgulhoso. Ai, que lindo. Querida rainha, eu escrevi em inglês e em português. Obrigada por tudo. Você foi e sempre será uma verdadeira inspiração para a sua nação e para o mundo. Descanse em paz. Com amor, Vanessa Duarte. Ai, que lindo. E você é de onde no Brasil, Vanessa? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Olha Sim. só, vou tentar entrar com você aqui na fila para a gente mostrar o caminho que todas essas pessoas estão fazendo desde hoje cedo. Você está há quanto tempo já na fila, Vanessa? Há quase 1 hora. 1 hora. Falei com alguém que já estava 1h30. Cuidado, Gilson, tem um portão atrás de você. Tá? Thank you. Eu acho que vai encher mais aqui. É por isso que eu decidi vir hoje. O funeral, eu acredito que a gente não vai conseguir chegar perto. É possível. Deixa eu só mostrar aqui. Muito obrigada, Vanessa. Um bom dia. Gilson, vou só mostrar. As pessoas que estão vindo daquela direção chegam da estação de Vitória, que é uma andada a mais de 10 minutos do ponto onde estamos. E essas pessoas vão ter que dar a volta completa. Olha só. Para chegar até o fim da fila e depois voltar. Tudo isso que a gente acabou de fazer, vão atravessar aqui a rua e chegar aos portões do Palácio de Buckingham. A gente só não vai acompanhar até a entrada do portão, porque senão a gente vai ficar preso ali e não vai conseguir voltar para continuar falando com vocês. Então a gente vai voltar aqui para a área reservada para a imprensa. Eu falei mais cedo que o estandarte real está hasteado no Palácio de Buckingham, é isso que indica a presença do monarca. O príncipe Charles está recebendo hoje representantes da comunidade britânica. Aí amanhã ele vai a Edimburgo participar da missa em lembrança da mãe, Elizabeth II. O caixão da monarca vem, pelo visto
Estão me dizendo aqui que eu estou chamando Charles de príncipe, eu ainda não estou acostumada com o rei Charles III. São muitos anos na cobertura da Rainha Elizabeth II, é uma falta tremenda e a gente ainda está se habituando com essa nova presença nas nossas vidas. Como eu ia dizendo, o corpo da rainha chega terça-feira aqui na capital britânica, ela vem de avião de Edimburgo até Londres. Passa uma noite aqui no Palácio de Buckingham, que foi a residência oficial dela aqui na cidade. E na quarta-feira, numa procissão, será levada para o Westminster Hall, que é um grande salão no Palácio de Westminster, que é a sede do governo britânico. E no dia seguinte, mais uma procissão até a Abadia de Westminster, onde ela se casou com o príncipe Philip em 1947 e foi coroada em 1953, a última coroação vista aqui nesse reino. E a próxima, do rei Charles III, será, claro, mais um grande evento com a atenção do mundo todo e que a gente vai cobrir com todo o respeito e mostrando todos esses detalhes, todo esse simbolismo, toda essa história que os britânicos tanto respeitam, que o mundo, como vocês podem ver, uma brasileira que está deixando aqui um cartão do lado de fora do palácio, emocionada, esperando há mais de uma hora para conseguir deixar o bilhetinho dela. Enfim, mostra a mobilização que essa monarquia tem, esse fascínio que ela ainda exerce mundo afora. Camila. Cecília, muito obrigada pela sua cobertura e por mostrar essa fila, por mostrar às pessoas essa sensação, principalmente da brasileira, ao estar nessa cena da história. E olha, Príncipe Charles, todo mundo vai dar uma escorregada por um tempo, porque é uma nova era, depois de 70 anos, a gente também, eu acho que o mundo está se acostumando. Beijo para você, até já. A primeira-ministra vai se juntar a ele nas cerimônias apenas. Ela disse que não vai estar acompanhando, deixou claro isso, quis deixar claro que ela não vai estar acompanhando o rei nesse tour pelo país todo, mas apenas participar das cerimônias religiosas. As pessoas acharam essa nota uma coisa um pouco antipática. É um registro importante, né, Marita, com esse tom aí que você bem chamou a atenção, que não agradou muito. Eu quero voltar então para a Cecília, que está lá no Palácio de Buckingham. Agora a gente vai retomar o contato para ouvir a Cecília de fato, né, Cecília? O rei Charles III acenou, foi bastante aplaudido, bem recebido. Sim, foi enorme a correria aqui quando o carro se aproximou do Palácio de Buckingham. Eles estão liberando um pouco a área aqui em frente aos portões. Vou pedir ao cinegrafista Gilson Pereira para mostrar essa área que tem as bandeiras e as flores. Estava completamente vazia, faz menos de meia hora deram esse acesso ao público. As tendas brancas, como eu já mostrei uma vez, toda a imprensa internacional, dá para ver uma estrutura subindo ao redor do monumento dedicado à Rainha Vitória, que é esse monumento dourado, belíssimo, no meio dessa praça. E aqui atrás de mim o fluxo contínuo de pessoas deixando flores, mensagens, bilhetinhos escritos à mão, tirando fotos e registrando esse momento único. Rapidamente, só comentando essa nota que o governo divulgou sobre a Liz Truss não acompanhando o príncipe e sim simplesmente participando das cerimônias. Pode ter soado antipático, mas não deixa de ser um esclarecimento importante para deixar claro que a coroa paira por cima de qualquer ideologia política, que a coroa não tem partido. Então ela não está lá como parceira do rei, e sim representando o governo nessas cerimônias, deixando bem clara aí essa divisão. Uma informação que saiu agora há pouco da polícia aqui de Londres e que é bastante impressionante em relação ao número de pessoas esperadas ao longo dos próximos dias. 2 milhões de pessoas por dia esperados aqui em Londres até segunda-feira, dia 19, quando acontece o funeral de Estado da rainha com a presença de chefes de Estado, uma operação logística equivalente aí a uma organização das Olimpíadas, disse uma fonte da polícia agora há pouco.
para mostrar aí a magnitude do que está acontecendo aqui hoje e nos próximos dias. O príncipe Philip entrou para o palácio para ter aquela reunião com o secretário-geral da Comunidade Britânica, que acontece daqui a 45 minutos. Logo em seguida, ele se reúne com representantes também da Comunidade Britânica e às 3h30 da tarde com o deão de Windsor, onde, claro, o castelo de Windsor, onde fica a Capela de São Jorge, onde a rainha será sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip, e é onde também estão os pais dela. Essas são as informações que a gente tem agora. Eu continuo acompanhando essa fila gigantesca que já se forma há mais de 3 horas, mais de 4 horas, na verdade, que a gente está aqui e só vê essa fila aumentar, como eu venho dizendo desde hoje cedo. São famílias com crianças, turistas do mundo todo. Já conversei com com muitos brasileiros, com gente da Europa, dos Estados Unidos, que veio especialmente para marcar esse momento. São fãs, admiradores da realeza, mas também tem muita gente curiosa que queria ver de perto esse momento único. Vamos acompanhar mais um pouco. Vou pedir ao Gilson para mostrar as flores que estão sendo deixadas desse lado aqui dos portões. Flores essas que vão sendo recolhidas dia após dia para fazer lugar para as novas que são deixadas. São funcionários do palácio que recolhem logo no início do dia para deixar mais espaço para todo mundo que vem deixar suas lembranças. É uma cena bastante comovente ver tanta gente se dando ao trabalho, um domingo ensolarado, de vir, de esperar, de ficar o tempo que for necessário na fila para participar desse momento. Volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Cecília. A gente volta a conversar ao longo dessa manhã. Obrigada pelas informações e pelas imagens. Bom, só para atualizar, o cortejo que leva o corpo da rainha, né, o caixão da rainha Elizabeth II, ele fez uma parada. Estamos, então, pela atualização, no meio do caminho de 280 quilômetros. E essa parada já estava prevista, planejada, para que os motoristas descansem e também para reabastecer os carros da comitiva. Vamos chamar então a Cecília Malan, direto de Londres, está perto do Palácio de Buckingham. Cecília, continua toda a movimentação, mais gente chegando aí? Oi, Camila. Olha, como eu venho mostrando desde cedo, muitas barreiras foram erguidas ao redor do palácio de ontem para hoje, restringindo bastante o acesso, mas isso não impede a multidão de chegar. Nossa equipe já está aqui há mais de 5 horas e não para de crescer no número de gente. Queria mostrar para vocês, neste momento há uma convergência de 2 filas. Essa daqui à esquerda é de pessoas que estão chegando via a Praça de Trafalgar, passando pelo Pall Mall, que é uma larga avenida que leva ao palácio, e à direita, do outro lado, pessoas que estão chegando do parlamento e vindo em direção ao palácio. Vou andar aqui com o cinegrafista Gilson Pereira para mostrar. Como eu venho dizendo desde cedo, muitas famílias, muitas crianças, os pais querendo marcar esse momento na memória dos filhos, muitos turistas do mundo todo. Já falei com vários brasileiros que fizeram questão de estar presente aqui hoje. Muita gente com flores nas mãos, como vocês podem ver. Bichinhos, animais, cachorrinhos também estão participando desse momento. Admiradores da família real, curiosos. E parece que eles estão relaxando um pouco aqui na organização. Tem muitas crianças correndo aqui pela área central, o que não estava acontecendo mais cedo. Cuidado aí, Gilson, tem uma árvore atrás de você. Como eu também venho mostrando, as flores que já foram deixadas ontem no Palácio de Buckingham foram retiradas para dar espaço para as novas que não param de chegar. O rei Charles III está na residência oficial aqui de Londres, recebendo representantes da comunidade britânica e também o deão de Windsor. Amanhã ele viaja para Edimburgo participar da missa em homenagem à mãe dele na Catedral de St. Giles. Cuidado com as crianças aí, Gilson. Na terça-feira, o corpo de Elizabeth vem aqui para a capital britânica, passará uma noite no Palácio de Buckingham e na quarta-feira, como você disse, Camila, segue para o Palácio de Westminster, que é a sede do governo britânico.
4 dias de velório aberto ao público para as pessoas poderem fazer suas últimas homenagens, últimas despedidas, orações individuais. E na segunda, dia 19, o grande funeral de Estado com a presença de chefes de Estado, líderes mundiais, uma enorme assembleia diplomática que não é vista por aqui desde, como você disse, o enterro de Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro. E no primeiro domingo após a morte, mais um pouquinho para cá, Gilson, o primeiro domingo após a morte de Elizabeth II, igrejas país afora organizaram missas especiais em memória, em lembrança dela, e o hino nacional foi cantado nessas cerimônias. Pela primeira vez em 70 anos, a nova estrofe foi ouvida, Deus salve o rei. Essa estrofe é a mais importante do hino, que muda agora de rainha para rei. Vou continuando aqui, a gente já está chegando no limite de onde a gente consegue ir com a câmera e deixo aqui as imagens dessa enorme fila que se forma desde antes das 9 da manhã para que as pessoas possam se aproximar dos portões do Palácio de Buckingham. Pessoas gostando de mandar esse carinho para a rainha e para o novo rei, que começa esse novo reinado, pelo menos a julgar pelas declarações de apoio que a gente vem vendo aqui agora, começa esse novo reinado com a bênção do público. Volto com você aí, Camila. Verdade, Cecília, quero só aproveitar a sua participação para te perguntar também sobre os compromissos de Rei Charles III, né? Você tinha mostrado mais cedo aí a questão da fila, a gente mostrou o aceno que ele fez à população, muito aplaudido. Quais são os compromissos dele hoje? Então, ele teve um compromisso que começou às 2 da tarde, ou seja, 20 minutos atrás, no Palácio de Buckingham, com a secretária-geral da Comunidade Britânica. Meia hora depois, ou seja, em 10 minutos, ele se encontra com representantes da Comunidade Britânica e, em seguida, com o Deão de Windsor. Deve ser para discutir detalhes finais da última etapa dessa viagem de Elizabeth II, de Balmoral, passando por Edimburgo, chegando aqui em Londres e na quarta ou quinta-feira, se não me engano, indo para Windsor e para a Capela de São Jorge, onde já haverá o sepultamento e ela será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip, e também dos pais, o rei Jorge VI e a mãe, para a despedida final de Elizabeth II. Obrigada, Cecília, por todas as suas informações. Estamos de volta com imagens ao vivo do caminho do cortejo real rumo a Edimburgo, capital da Escócia. Pela previsão da monarquia, né, do roteiro já desenhado, agora são 11h24, então a previsão é chegar em Edimburgo ao meio-dia. A gente sabe que teve uma parada no trajeto, que era uma parada prevista para abastecer e também para que os motoristas descansassem um pouco. Vamos ver se isso compromete essa previsão, mas só para vocês saberem, então falta aí muito pouco tempo, 35 minutos, se o roteiro previsto se confirmar, para que o corpo da Rainha Elizabeth II chegue à capital da Escócia. Por lá, muita expectativa, muita gente esperando para fazer essa última homenagem e, como a Bianca Rottier já mostrou aqui, num clima de despedida, é uma tristeza perder a rainha, mas também num clima de reconstruir, num clima de homenagear a história e o legado dela. A gente vai acompanhar, vai atualizando aqui ao longo da programação aqui na Globo News, cada passo, né, cada parte, cada avanço desse trajeto. Eu vou chamar agora a Cecília Malan, que está acompanhada de uma multidão, ela está em outro ponto, ela está em Londres, no Palácio de Buckingham, onde também tem uma multidão, uma enorme fila diante do palácio, exatamente para essas homenagens. E a Cecília já tem entrevistados aí, né, Cecília? Bom dia de novo. Bom dia de novo, Camila. É outro ponto, mas é a mesma fila, viu? Aquela que a gente já mostrou, aliás, já tem até uma convergência de duas filas, as pessoas esperando pacientemente para conseguir chegar aos portões do Palácio de Buckingham. A nossa equipe aqui já há mais de 5 horas mostrando esse fluxo contínuo de pessoas com flores, cartões, últimas mensagens de despedida à Rainha Elizabeth II. Encontrei mais 2 brasileiros aqui, Clayton e Yasmin. Vou conversar rapidamente com eles. Yasmin, você é estudante aqui em Londres. Por que você veio hoje? Eu sou estudante, mas do Brasil. Eu moro aqui.
Bom, a gente está com um problema ali no sinal da Cecília Malan. Assim que a gente recuperar essa comunicação para você conseguir ver e ouvir, ela volta. A gente segue te mostrando aí o trajeto na parte final, segundo o roteiro previsto, para a chegada do corpo de Elizabeth II no caixão em Edimburgo. Já já a gente volta com mais detalhes, outras informações, os nossos correspondentes também. Vamos tentar retomar o contato com a nossa Cecília Malan. A conexão é pela internet, por isso que às vezes fica instável. Vamos tentar de novo, né, Cecília? Bom dia. Vamos tentar, sim, retomando aqui a entrevista com a Yasmin, que é estudante, está aqui em Londres e veio hoje. O que a rainha significa para você? Acho que mais do que qualquer coisa, ela é um símbolo, né, de muitos anos. E as pessoas gostam muito delas. Acho que mesmo se você não gosta da monarquia, você sempre vai gostar da Elizabeth. Ela é um símbolo. Você vem, você quer comprar uma camisa, você quer comprar uma caneca, porque ela é muito querida, assim, por todo mundo que eu conheço. E era isso, né? Acho que é mais do que uma pessoa. Ela era um retrato de um país mesmo. Maior mesmo do que a monarquia em si, né? Cleiton, você está há quantas horas aqui na fila? Eu estou aqui há 2 horas na fila. 2 horas. E por que esse esforço todo? A última homenagem a uma pessoa que foi tão importante para o país, importante para o mundo como um todo, né? Tempos de guerra, de crise, ela se manteve calma e discretamente ela conseguiu a popularidade de um país e de um mundo todo, né? Acho que é mais isso. Impressiona ver essa quantidade de gente aqui? Me impressiona, porque já vim em muitos eventos muito grandes, assim, mas eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente em tão pouco tempo, assim. Só vai aumentar até o funeral na segunda-feira. E a sua opinião, Cleiton, sobre Rei Charles III? Eu acho que ele tem uma dura tarefa, né, de conseguir o carisma que a mãe tinha, mas ao mesmo tempo ele vai poder mostrar um trabalho de crise, de um novo parlamento, uma nova primeira-ministra. Acho que é tudo um novo, né? E acho que está preparado para isso, ele tem um bom tempo de treino ainda. Mais de 70 anos se preparando para o cargo, né? Muito obrigada aos dois. Eu vou tentar entrar com vocês na fila, porque, Camila, olha só, esse é o nosso último vivo para vocês hoje e a gente vai tentar seguir a fila para mostrar o caminho que todo mundo aqui está fazendo. Essa é a fila que a gente começou a mostrar já desde o início do dia, uma fila que só faz aumentar, famílias, crianças, turistas do mundo todo, admiradores da realeza, como Yasmin e Cleiton, muitos curiosos também, pacientemente esperando, respeitosamente esperando a sua vez para deixar as últimas lembranças e as últimas despedidas aos pés dos portões do Palácio de Buckingham, que fica logo ali. Então a gente vai tentar entrar com eles. Não sei se isso vai dar certo, tá? A gente pode ser parado a qualquer momento, já aviso logo, mas como é o último vivo do dia, antes de passar o bastão para os meus colegas Rodrigo Carvalho e Ross Salinas, a gente vai tentar fazer isso com vocês. Vamos torcer para que dê certo, para vocês em casa poderem ver o caminho que Yasmin, Cleiton e milhares de outras pessoas vêm fazendo desde cedo. A gente está aqui nessa ponta. Vocês vieram de que lado? Eu vim daqui, lá pela entrada de cá. Então, de Trafalgar Square para cá. Trafalgar Square para cá. Yasmin também. Desde a estação de Vitória até aqui. Nossa, caminhou bem, então. Mas eu vim para o outro lado. Ótimo. Aí, o que eles estão fazendo agora? Por que a gente está parado aqui? Eles estão fazendo um controle de pessoas, controlando quem pode entrar e esperando mais gente sair lá de frente do Palácio de Buckingham. E aí, assim que liberar mais, eles abrem aqui e liberam para esse grupo que espera pacientemente. Então, vamos tentar fazer isso funcionar. A gente vem falando ao longo do dia dos compromissos do rei Charles III. Ele se encontrou com representantes da comunidade britânica, com o Deão de Windsor também. Amanhã ele segue para Edimburgo para participar de uma missa em homenagem à mãe na Catedral de St. Giles. O corpo de Rainha Elizabeth vem para Londres na terça-feira, passa a noite no Palácio de Buckingham, que foi a residência oficial dela aqui na capital britânica, e quarta-feira, numa procissão, será levada para o Westminster Hall, que é um belíssimo salão dentro do complexo do parlamento, da sede do governo britânico. Lá são 4 dias de velório aberto para o público poder prestar as suas últimas homenagens. E aí, uma outra procissão até a abadia de Westminster, onde ela se casou em 1947 e também onde foi coroada em 1953, a última coroação vista aqui
depois da morte do pai dela, o rei Jorge VI, que reinou durante 15 anos. A Elizabeth que herdou essa coroa depois que o tio dela abdicou da coroa em nome do amor. Era para ele e os filhos dele manterem essa linha de sucessão do trono britânico, mas ele abdicou por uma americana, Wallis Simpson, e a coroa passou então para o rei Jorge, pai de Elizabeth, que se tornou o rei Jorge VI, reinou por 15 anos e passou a coroa para a filha Elizabeth II, que então ficou 70 anos no reinado e agora, ao passar o trono para o filho mais velho, Charles, muda também toda a linha de sucessão. Agora é o príncipe William, primogênito de Charles, que é o primeiro na linha de sucessão ao trono, seguido pelos filhos dele, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Segue para o irmão mais novo, Harry, e os dois filhos dele com Meghan Markle, Archie e Lilibet. E a gente continua aqui esperando essa abertura. Vou conversar um pouco mais com os nossos entrevistados. O que vocês acham do futuro da monarquia? Porque ela precisa sempre se reinventar e agora é uma boa oportunidade com o novo rei. Cleiton, começa com você. Eu penso que sim, que é uma grande oportunidade que ele tem, assim como a mãe, que apesar de tomar as decisões, ser uma mulher muito discreta e conseguiu se atualizar no tempo. E eu creio que não tem uma rejeição à monarquia. Acho que as pessoas podem até ser indiferentes, mas não a rejeitam. Penso que esse é o maior desafio dele, tentar ser um pouco mais carismático, talvez, né? Em sua opinião? Eu já acho que é um desafio grande. Acho que ele tem uma rejeição alta, pelo que eu escuto, né, das pessoas que eu convivo, né? Vamos tentar andar aqui juntas, Sim. então. O Gilson vai na frente mostrando o caminho. Obrigada, gente. E vocês podem ver então aqui que a gente sai dessa longa fila, atravessa a rua. Não sei se é visível, mas a presença de policiais é bastante discreta. Apesar dessa enorme movimentação de pessoas, a gente vê poucos agentes policiais, né? Pouca segurança. Aí aqui a gente está chegando na lateral do Palácio de Buckingham e mais uma fila, mas já estamos nos aproximando dos portões, onde o Gilson vai tentar mostrar para vocês todas as flores e as homenagens deixadas pelos súditos, pelos turistas do mundo todo. Tá dando para ver, Camila? Eu não sei muito bem o que tá transmitindo aí de volta para vocês. Cecília, tá dando para ver tudo e o que é mais interessante é que você está transportando a gente para aquelas imagens que a gente só via de forma aérea ou de uma forma muito mais distante. Muito bom você ter chegado até esse local e transportado quem está assistindo para esse ponto, que é o ponto onde a população fica para as homenagens. Exatamente. E olha, o que eu quero mostrar para vocês, tem os cartõezinhos. Mais cedo, eu conversei com uma brasileira que deixou um cartão em português para a rainha. Não sei se eu achar, seria lindo, né? Mas acho que não. Vamos continuar aqui. Tem muitos... Olha, uma bandeira da Ucrânia dizendo: Deus aceite a rainha, dividimos a dor da perda e estamos em luto com vocês, ucranianos 2022. Muitas flores, vamos seguir aqui, Gilson. Muitos desenhos de crianças retratando a rainha. Todo mundo com o celular na mão, registrando, claro, esse momento. Dando uma rosa aqui com os pais. Um desenho do cachorro da rainha. Todo mundo conhece bem essa paixão dela por cavalos e cachorros. Sorry. Olha como é um mar infinito de flores, vários desenhos, mensagens em diferentes línguas. Mais uma, olha esse que bonito. É emocionante ver isso de perto. Aqui um muito bonito, Gilson, olha, um desenho da rainha com
imagino, o príncipe Philip, we shall meet again, vamos nos encontrar de novo. Ela que foi se encontrar com seu marido, o príncipe Philip, que morreu 1 ano e meio atrás, em plena pandemia de Covid. É isso, eu me despeço de vocês aos pés do Palácio de Buckingham. Esse dia emocionante, vimos milhares e milhares de pessoas pacientemente esperando nessa fila e todo mundo aqui para deixar o seu pedacinho da história, para participar um pouco dessa história sendo escrita diante dos nossos olhos. Camila, volto com vocês aí no estúdio. Cecília e Gilson, a gente que agradece por vocês nos transportarem para assistir a história diante dos nossos olhos junto com vocês. Obrigada aí por essa tentativa que deu certo de chegar na porta do Palácio de Buckingham, assim como os súditos, né, as pessoas que estão homenageando, e mostrar também a grandiosidade e também como as pessoas estão comovidas com essas últimas homenagens. Famílias, um mar de flores, como disse a Cecília. E tudo que a gente via só de longe, agora com a Cecília e o Gilson, a gente consegue ver de perto aí o portão do Palácio de Buckingham.